Salve, salve! Muito prazer, eu sou a Bia. Hoje é a estreia do programa Bate Prato e hoje eu tô aqui com duas convidadas que é muito especial pra mim, que é a Marisa Souza e a Pamela. Salve, família! Tudo bem? Sejam bem-vindas, minhas Da irmãs do hora. coração. Muito obrigada por aceitar o convite. Gente, eu tô muito feliz e muito emocionada por vocês estarem aqui para essa estreia desse programa, então relevem o meu nervosismo. Relevem o meu nervosismo. Vocês são muito importantes para mim. Se não fosse por vocês, eu acho que eu nem estaria aqui. Que vocês super me incentivaram, viram um potencial em mim, me incentivaram a fazer esse corre na cozinha, nos trabalhos, abriram as portas para mim do Abayomi, né? Que para quem não conhece vai conhecer agora. Então, muito obrigada mesmo, de Tamo coração. junto, Amo bora vocês nós. demais. Eu já preparei um petisquinho aqui para vocês ir Para abrir os trabalhos, beliscando, esse né? creminho especial. Mas vou fazer uns negocinhos diferentes aqui também, porque é isso, né? Panelarte sempre tem um negocinho diferente do convencional. Então, vou fazer uma casquinha da melancia frita. Na realidade, é entre casca, né? É aquela parte branca da melancia. Dá pra fazer com a parte verde também, mas eu prefiro tirar, é uma opção. Tá bom? E aí, vocês querem beber o quê? Cerveja. Cerveja, Para abrir os né? trabalhos. Porque petisco Petisco combina com super combina. Eu vou cerveja. pegar Vó. aqui. Pode comer? Hum, Por favor. tá E liberado pra pessoal comer. essa cerveja, gente, vocês já conhecem, claro, da nossa amiga Adoro. Dani. Eu preciso de uma colher para abrir. É da nossa amiga Dani. O trampo dela é o Miodara. Pesquisem aí, segue a página da mina. Dá uma fortalecida, ela que faz essa cerveja. Essa daqui é de manjericão com mexerica, mas tem outros sabores também. Inclusive, ela vai vir aqui para conversar com a gente, falar sobre o trampo dela, falar sobre a cerveja, explicar melhor. Hoje a gente só vai beber ela mesmo. Sala Enfim. Salu. Hum, Delícia. fazer Bem aquele, né? refrescante. Delícia mesmo, Vai adorei. fazer glu-glu. Dani, muito obrigada. Irmã, é nóis. Tamo junto, Dani. Então, vou preparar aqui. E enquanto eu preparo, já vamos desenrolar as ideias. Tava pensando, né, que tipo, meu, viu a Biomi nascer, praticamente, enquanto eu era criança. E é uma memória muito afetiva que eu tenho do Abayomi, né? Porque eu era menina, pivete, sei lá quantos anos eu tinha, nem lembro. Mas era novinha, né? Tinha o quê, uns 14, 12 anos, não sei. Ó, revelação. E vi vocês na correria pra fazer acontecer e tal. Tipo, até a minha identidade, assim, tipo, vocês ajudaram nisso, né? As minhas roupas, o meu visual, tipo, jeito de se vestir, cabelo e tudo mais. Eu devo tudo isso muito a vocês e o Abayomi, porque eu me espelhei, né? Tipo, minhas irmãs mais velhas e tal, então tinha essas referências. É uma memória afetiva muito, muito forte pra mim. E aí eu queria saber, tipo, como que foi esse início, né, do Abayomi? Porque eu tenho essas lembranças, mas o corre mesmo de como foi pra vocês, eu acho que a gente nunca parou pra conversar sobre isso, né? Tipo, ó, foi assim, assim e tal. Então, eu queria saber como que foi, como que surgiu, tipo, se transformou, né, o processo dele durante todo esse tempo e como que tá atualmente. Vai começar? Quem vai? Bom, como ela falou, para quem não conhece o Abayomi vai conhecer hoje, eu acho que antes de falar da história, do começo, eu vou falar o que é o Abayomi e a Pamela Massa. dá essa pincelada aí no início da história, de como começou. O Abayomi Ateliê é um coletivo cultural periférico que nasceu em Ermelino Matarazzo, passeou por outras quebradas, foi para o Itaim Paulista, foi para o Jardim Campos, foi para Guarulhos e voltou para o Ermelino Matarazzo, onde ele nasceu. Ele é um coletivo cultural que trabalha com a visualidade. Então a gente usa roupas, artes, música,
né, a gente usa a visualidade para promover outras ações artísticas, né, que entre o som, entre os eventos culturais. Então a gente começou com a transformação do vestuário e hoje nós somos um espaço cultural que promove tanto eventos quanto ministra aulas e oficinas temáticas de acordo com essas vertentes artísticas. E aí acho que é importante a Pan começar falando de como começou, porque ela que foi essa que deu esse cutucão em mim aí quando eu estava no CLT lá, trabalhando na Galeria do Rock, no estúdio de tatuagem. E aí ela sumiu da minha vida por um tempo, foi morar na Zona Norte e voltou cheia de ideias na cabeça. E aí quando ela voltou, ela me viu grafitando. E aí as ideias elas só somaram, né? Sim. Primeiramente aí um salve para todo mundo. Muito bom estar aqui. Comer e beber cerveja é muito bom. E aí contar dessa nossa história é só natural, né? Eu acho que para começar a falar da Baiomi é importante eu voltar um pouquinho no tempo, contar um pouquinho da minha trajetória como pessoa dentro desse universo que é o movimento hip hop. Eu, né, fui uma pessoa que viveu os anos 90, onde o hip hop, né, reinava, que eu acho que na periferia. E naquela época, inconscientemente, eu já tinha uma visão de que, por mais que existia a coisa da São Bento, aquela coisa lá do centro, eu sempre tinha uma admiração muito forte pela esse movimento que já tinha aqui na Zona Leste. Sim. Né? Ermelino, São Miguel, Itaim, tinha um movimento, tinha uma galera que já fazia esse movimento acontecer, e eu sempre admirei muito, achava muito forte isso, mesmo ainda sendo muito, né, nova para entender todo esse processo. E aí a vida foi me levando para os caminhos. Eu iniciei fazendo, né? Eu queria entrar de alguma forma dentro do hip hop. Eu iniciei fazendo um grafite, era aquela coisa muito mais, né? Do começo ali, de estar flertando com a cultura. Então comecei a fazer um grafite porque eu já desenhava, colava com o pessoal, né? Que desenhava também, que pichava na época e tal. E experimentava tudo isso. Só que eu trabalhava lá no centro, e aí nesse meio tempo, quando eu fui morar na Zona Norte, que a Marisa conta, que a gente deu essa afastada, porque a gente já se conhecia, a gente já frequentava os forrós, a gente já curtia ali junto, né, a quebrada em si. Nós só admirávamos, né? Nós Ao- não atuávamos no meio artístico, a gente só ia pro rolê, Tipo né? assim, antes do Abaiomi, vocês já se conhecem há uma cota, então, né? A Tipo, gente se conheceu no rolê. A gente se conheceu no rolê, se apaixonamos, foi amor à primeira vista. quantos anos mais ou menos faz que vocês se conhecem ao total, vocês Que ano lembram? mais 20. mais é, né? Quase, uns Porque 20. falando só de Abaiomi, é mais de 10, né? Não sei exatamente, mas sei que é mais de 10. Mas que vocês se conhecem, então, é É, tipo. uns 20 anos, é bastante tempo. Eu conheci a Marisa, ela estava no ensino médio ainda, né? Tava na escola. Eu era um bebê, gente, tá Você era um vendo? bebê, Isso você era um aqui é, bebê. isso A aqui gente é dava uns fruto tapas de na sua orelha. Abaiomi. É fruto de Abaiomi, Marisa e Pamela, que deu super certo, porque, né? Eu tava na escola porque eu saía da escola pra encontrar a Pamela no forró. Sim. E aí, o que acontece? Eu me afastei, né, por questões pessoais, me afastei, fui morar na Zona Norte. Foi na Zona Sim. Norte que eu engravidei e tive meu filho lindo, Jorge, que eu amo, apaixonada. Jorge, te amo. E aí, quando eu estava grávida, que eu estava retornando para a Zona Leste, eu voltei, fiz questão de ir lá na galeria, que a Marisa trabalhava lá na galeria. Fui lá na galeria visitar ela e a Marisa estava transformada. Falei, o que aconteceu com a minha amiga? Tava cheia de tatuagem, piercing, dread. Doida. Tava transformada. Eu falei, gente, tá vendo? A gente tá chegando uma essência aí. Porque aí é isso, né? Como eu tava nesse processo de gravidez, ter um filho novo, esse processo de trabalho, CLT, tava muito difícil para mim. E eu queria, né, adentrar mesmo, fazer a minha arte, fazer de alguma forma. Sim. Desde muito nova, eu sempre customizei muito minhas roupas, né? Eu comprava roupa, mas nunca deixava do jeito que vinha da loja. Eu sempre transformava isso, porque eu já costuro desde muito nova, assim. Eu sempre fui muito curiosa, Aprendeu a né? costurar com quem, Pam? Bem autodidata. No começo eu costurava tudo na mão,
E aí, quando eu fiz 15 anos, minha mãe me deu uma máquina, e aí pega esse adendo dessa máquina aí. Minha mãe me deu uma máquina de costura daquelas portátil e tal, e eu customizava minhas roupas a partir dali. Então, nesse processo que eu tava, que eu tinha acabado de ganhar o Jorge, e aí eu tava nesse processo de buscar, né, uma essência, trabalhar com o que eu gostava, porque eu trabalhei durante muito tempo com telemarketing, eu já não aguentava mais esse processo. Foi essa época que eu tava voltando, fui lá, encontrei a Marisa, e aí a gente começou a retomar essa Conexão. nossos encontros. A Marisa já estava grafitando, a Marisa estava andando de skate, como eu falei, eu encontrei a Marisa, ela estava transformava doida. Doida. E aí ela já estava grafitando, então assim, eu tinha grafitado uma época, mas parei por conta desse processo da gravidez também e tudo mais. E aí quando eu vi isso, eu falei, ai, gente, vamos retomar isso, ai, que da hora. E a gente ficou nessa pegada. Como eu customizava minhas roupas, ela olhava e falava, oh, eu quero isso também. Aí customizava uma roupa da Marisa, customizava uma roupa da Lígia. Então a gente ficava meio que customizando. Aí chegou uma hora que eu falei, ó, gente, eu tenho uma máquina. Se vocês quiserem, vocês vão aprender, senta aqui que eu vou ensinar vocês. Que eu não aguento mais customizar a roupa de vocês. Graça. Eu É. lembro que eu ia com as minhas roupinhas velhas lá. E a gente ficava fazendo umas transformações. Transforma essa calça numa saia. Transforma essa blusinha Sim. velha numa blusinha nova. Porque nós também não tinha dinheiro pra comprar, tipo, nada, né? E a gente queria, né, mesmo que inconsciente, a gente queria, né, dar essa transformada no nosso visual, porque a gente não queria ser convencional, padrão de sempre. Foi nesse dia, eu acho, quando você foi na galeria, não sei, a gente saiu pra almoçar, não foi? Foi porque foi na hora do meu almoço. E ela veio com essas ideias de projeto, que estava pesquisando e que estava querendo montar um negócio, assim, não um negócio, uma empresa, que queria fazer coisas, ações culturais, né? Sim. Só que aí eu fiquei como? Sou ansiosa, neurótica, Imagina. e já queria pedir a conta. Porque eu já queria ir embora do emprego, não queria trabalhar o resto do expediente. A Marisa sendo Porque a a Marisa. gente saiu pra almoçar, né? Eu já queria sair, tomar uma cerveja, já começar a conversar das coisas. E aí minha cabeça ficou fritando, né? De ideias. E isso foi um processo que já estava, né, meio que iniciando no mundo, assim, no mundo que eu digo, na realidade do momento, mas que a gente estava fazendo muito inconsciente, que era essa coisa do pensar antes, né, de pensar no porquê. Hoje em dia isso está muito em alta, né, essa coisa de falar do círculo dourado, enfim, pensar no porquê antes de o porquê você vai fazer alguma coisa, para depois pensar no como e o que, né? Sim. Só que a gente já, meio que inconsciente, já tinha essa visão. Porque o que acontecia? A gente se trombava, todos juntos, para ficar conversando sobre a vida, e aí a gente, um fazia música, o outro pintava, o outro rimava, o outro dançava, cada um fazia uma arte. E aí a gente ficava olhando aquilo, a gente falava, gente, como? A gente tem que ter um espaço, alguma coisa para isso, a gente precisa Muito louco isso. juntar isso tudo. Porque quando o Abayomi surgiu, ele não surgiu com aquela ideia errada de tipo, ai, vamos trazer cultura para a quebrada. Não, desde o início, o pensamento que a gente tinha era: meu, aqui tem muita coisa para mostrar. Vamos fomentar isso aqui para a gente mostrar para que a gente veio? Então, a ideia não era trazer o de fora para dentro, era pegar o que tem de dentro, mostrar para fora e aí fazer um link com o que tem de fora para a gente aprimorar as ideias. Então, o Abayomi, ele ainda não tinha esse nome, ele ainda não tinha uma construção sólida ali, mas ele surge a partir dessa ideia que a gente fala, gente, a gente tem muita coisa para mostrar. Não, e hoje a gente sabe disso. Porque na Hoje, época a gente não sabia E isso grita dentro da gente, né? É um negócio que sufoca, tipo. essa vontade que a gente tem de colocar isso pra fora. E aí hoje a gente, quando as pessoas perguntam como a Abayomi nasceu, a gente consegue voltar, né? 12 anos atrás, que é o período. Esse ano ele faz 13 anos. É o período em que ele existe, mas hoje a gente consegue explicar que ele nasceu assim. Sim. Hoje a gente consegue explicar que inconscientemente a gente já fomentava essas artes aí, mesmo que visualizando, né? Os artistas e se inspirando neles, né? Da quebrada. E aí o Abayomi nasce mesmo quando a gente se encontra e esse processo de vem aqui você, eu vou ensinar você a costurar, que eu não quero mais ficar costurando roupa pra ninguém. Ainda não era o Abayomi, vamos montar um ateliê.
né? A gente aprendeu lá, ela deu uma ensinada, né? Começamos a fazer um monte de roupa torta, e aí andávamos em mais pessoas, era um grupo grande de mulheres, né? Tinha a Bia, nossa amiga que tá na Irlanda, um salve. Tinha a Nega Lígia, tinha a Mariana, a Flávia, então a gente andava muito junto. Sim. E aí a gente começou a customizar as roupas ali, mas ainda não tinha o Bayomi. Paralelo a isso, eu estava grafitando, a Pamela grafitou uma época e parou, foi pra Zona Norte e voltou. Quando ela veio e viu, pô, a Marisa tá fazendo grafite, e aí eu comecei a fazer grafite por influência do meu companheiro, que é o DJ Negrito, junto com o do Men e com o Grilo, foram os meus 3 maiores incentivadores aí pra eu ficar. Comecei a grafitar e me achei, assim, porque eu falei, porque não é só o grafite, né, em si. Sim. Porque aí eu colava no evento de grafite e aí eu vi o movimento hip hop acontecendo. Então era o grafite, era um que tava dançando ali no tapete no chão, o outro tava tocando, a outra tava cantando, e de repente o negócio era uma festa na rua. O grafite era a essência, porque até então era um encontro de grafite com todos esses movimentos. Me achei, falei, ó, eu quero fazer isso, eu gostei disso. E aí eu entendi o que era o movimento hip hop. Paralelo a isso, né, por isso que é longo essa história de como a Bayomi começou. O grafite tava rolando, tava rolando, tava rolando. A gente começou a fazer o quê? Não só customizar as roupas, né, cortar, colar, enfim, pra quem não sabe ainda o que é customizar, transformar uma peça em outra coisa, outra peça de roupa. Não só a customização, mas a pintura manual. Então a gente começou a pegar o desenho do muro e levar pra roupa. Então pegava lá uma camiseta lisa que a gente comprava, uma camiseta, né, no Brás, e desenhava uma letra, e desenhava um negócio, e começou a sair com essa roupa, espirrava tinta, jogava os negócios, e aí a gente colava nos lugares, não parou de colar nos rolês, né, muito pelo contrário, com aquela roupa. E aí as pessoas olhavam e falavam, nossa, quem fez? Onde você comprou? Eu que fiz. Você que fez, eu quero. Você que fez, eu quero. E aí começou. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Aí a gente falou, nossa, e agora? E aí o Abayomi nasceu. Porque foi o mote, né? Não. Falou assim, meu, as pessoas querem, a gente costura, a gente grafita, e a gente quer ter esse espaço que movimenta essa arte da quebrada para o povo conhecer o que a gente faz. Aí a gente falou, vamos mandar um projeto? Porque aí, qual que era o porquê, né? Voltando naquela ideia do porquê. Qual que era o porquê? A gente queria fomentar a arte que já existia lá na quebrada, né? Assumir essa identidade cultural. Aí, como que a gente vai fazer? Vai fazer só o grafite? Vai fazer só a customização? Não, vamos juntar os dois e vamos fazer um trabalho nesse nível? Sim. E aí foi Então, eu posso dizer, então, que, tipo, o grafite meio que influenciou no estilo da roupa que vocês começaram a criar. Total. Ele era a identidade, porque assim, não bastava só customizar, né? Porque a gente comprava lá uma roupa e mexia, que nem você falou, pegava uma calça, transformava numa saia, mas não bastava só fazer isso, né? Não adiantava só usar uma saia uma calça que foi transformada numa saia jeans. Precisava de algo mais. O que era o algo mais? Sim. Era o espirrado de tinta, era a letra que fazia, era E a aí, estampa, de né? início, era mais para fazer a roupa para vocês? Ou não? Já era pensando, tipo, pô, vou fazer para De vender. início era para fazer pra gente. Quando a gente começou a sair para o rolê e os amigos mais, né, começaram a pedir, a gente começou a fazer pros amigos. Ah, tá bom, eu faço. Mas aí foi tomando uma proporção tão grande que a gente falou, nossa, e agora, né? Tá rolando tipo umas encomendas do negócio. E aí Ai, desculpa te cortar. Porque aí começou também o quê? As meninas da quebrada, que não era do grafite, nem do rap, nem não sei o que, não sei o que, olhar e falar assim: ah, eu acho tão bonito o estilo de vocês, eu queria tanto estar que nem porque é vocês, diferente. ser que, né, que vocês. Aí a gente começou a ter um estalo, falou: opa, estamos mexendo em alguma coisa aí. Tipo, algo tá sendo despertado nas pessoas. Que foi o que aconteceu comigo. Por isso que eu falei, no início eu já falei, né? Tipo, meu, vocês mudaram o meu visual, o meu estilo, e o jeito que a gente se veste, né? A nossa roupa, o nosso cabelo, diz muito sobre a gente, né? Então, esse foi pra mim, tipo, começou comigo ali em casa essa mudança de tipo, meu, não quero mais colocar essa roupinha aqui. Não quero isso aqui que eu tô... Entendeu? Não quero mais ir na loja comprar, né? Isso é só um dos motivos, tem vários aí.
Não, e a gente nem sabia disso, né? A gente começou a se dar conta dessa transformação depois. Porque existiu a Baiomia, existiu o grafite, mas existiu o rolê. E a gente era muito louca. Sim, muito nova também, E né? a gente gostava muito de rolê. E a gente gosta de A rolê, gente né? gosta ainda. Só que assim, É. antes era uma coisa muito de segunda a segunda. Muito, assim, mas muito mesmo. Então a gente queria estar ali com a galera e conversar e tomar uma e rir, ser feliz, e ser feliz. Então não existia um compromisso, né? Uma seriedade. Aí quando a gente viu que as coisas estavam se transformando e a própria quebrada nos fez enxergar esse processo, a gente começou a pensar na possibilidade de talvez escrever coisas. Até então não tinha um projeto em si. A gente queria escrever. E aí, paralelo a isso, a gente já escrevia umas poesias. Umas poesias sangue nos olhos. É que o sistema tá errado e não sei o quê. E, né, e já escrevia essas coisas e tal. Aí o que que aconteceu? Dentro da Santa Inês tinha um espaço, tem um espaço que eu acho que ainda existe, chamado Projeto Azul, que consiste na pintura de azulejos artesanais. Pinta artesanalmente, vai pro forno, queima, depois fixa esses azulejos na quebrada. A Santa Inês, que é em Ermelino Matarazzo, inclusive, Algumas partes da faz a revitalização. É uma quebrada aqui do Ermelino e que é toda cheia de azulejo pintados por vários artistas. Sim. Como a gente não é que não tinha muito o que fazer, né? As demandas eram menores do que hoje em dia, do que hoje, né, 2023. A gente colava nesse espaço e ficava lá horas, finais de semana, né? A gente começou a trocar um pouco o rolê, de repente, pra ficar lá de noite, pintando azulejo, né? E pintava azulejo, tal, super feliz e queimava, depois ia colar, né, lá, a argamassa lá, fixar, né, sei lá o nome. Colocar na parede lá, na escada, enfim. E aí uma pessoa chegou na gente e falou, meu, por que vocês não mandam vai? Aí a gente falou, vai pra onde? Vai você. Vai você. trabalhar. O que é vai? O que é vai? Sei lá, gente, sei lá, não sei. O que é vai? Aí a pessoa, meu, vai é um projeto, né? Aí explicou todo o negócio, todo o rolê do vai. A gente falou, nossa, legal, será que, né? Vamos lá, demorou, vamos lá, né? Só vai. Pegamos, sentamos, né? Escrevemos, isso foi em 2011. Escrevemos esse vai. E aí a gente passou. Primeiro projeto, primeiro negócio. Só que aí eu sempre falo que a gente passou, porque acho que a gente colocou tanto amor, tanto. A gente precisa disso, pelo amor de Deus, nos ajudem! A gente fez tanto isso com tanta energia nas palavras que quando bateu lá, não sei se foi isso, mas quando bateu lá, acho que o pessoal que leu falou: pelo amor de Deus, dá o dinheiro pra essas meninas. Porque Que é aquilo, né? Quero fazer, quero mas não muito tenho fazer. como. Tipo, não tem R$1, tô dura, né? Nem emprego mais não É que tinha a gente CLT. brinca isso, né? Que a gente chorou tanto que por isso que o pessoal deu, mas hoje a gente tem noção que naquela época a galera que leu falou assim: nossa, isso daí vai dar certo, hein? Que aí tudo começou, o grafite deu esse mote pra gente, mas tudo começou com aquela máquina de costura, uma única máquina. E aí teve uma vez que a gente fez, até depois de um tempo, a gente fez até uma entrevista com o Buzo, que apareceu no SPTV. E aí o repórter fala justamente tudo começou com a máquina da Pamela. E aí eu lembro que eu brincava muito com essa frase, que eu falava, gente, tá vendo? Ele falou meu nome lá e eu não roubei ninguém, não matei ninguém. Eu sou aqui da periferia e eu fiz um bagulho louco. Eu apareci na TV Falou lá meu e é algo bom. Algo Que, bom. infelizmente, hoje é algo muito difícil de acontecer. motivo de muito orgulho, assim. Sim. E tudo começou com aquela máquina, né? E a gente não tinha um espaço físico, né? Porque, legal, vamos fazer um projeto, mas tá. E aí? Né? E aí eu lembro que esse projeto azul, eles tinham um prédio na Santa Inês, que no primeiro andar, que era o térreo, era onde os azulejos eram pintados, tinha um espaço no meio que estava vazio, e o espaço de cima, são 3 andares, o espaço de cima era o escritório, né, a cozinha, onde a galera ficava lá organizando as questões administrativas. E aí o dono desse espaço falou, meu, usa aí, fica aí. A gente, sério mesmo, sério mesmo? A euforia foi tanta que a gente foi nessas lojas que vende manequim usado, Material usado. móvel mas usado lá, de descarte. E aí a gente comprou um monte de boneco. juntou tipo dinheiro, um brechó. juntou as moedas cada uma. Eu acho que deu, sei lá, R$50 de cada uma. Quando a Biominação, nós éramos em 4. Eu, a Pamela,
a Lígia e a Laís. E aí nós juntamos esse dinheiro nosso que a gente tinha. A gente foi nessa loja, a gente comprou prateleira, manequim, cabide, arara. Saímos com esses bonecos maluca. E a aí gente comprou meio sem noção. A gente Sem comprou, noção. né? Tipo assim, Coisa que não vamos comprar. precisava. Foi na emoção, gente. Normal, né? E como ele deu esse espaço pra gente, a gente quis montar um negocinho bonitinho, já decorado, né? Uma máquina ali. Comérciozinho, né? Um manequinzinho ali. Era, na verdade, nem era um comércio, era mais um espaço pra gente produzir. Ah, sim. Não era um comércio em si que as pessoas iam lá visitar. A gente Produção de queria costura. ir num lugar, sentar e produzir a arte. Então tinha o cantinho da tinta e tinha o cantinho da máquina, né? Que a gente sentava e fazia essa produção toda. E aí, antes de escrever, de ser aprovada, na verdade, não existia Instagram. É importante falar sobre isso, que a gente já fazia gente, essa não articulação. E não existia esse rolê, acho que tinha o nem- Facebook. Porque, era na no Orkut verdade, ainda, eu acho, não era? nessa época, Acho que tinha o Facebook já. a gente já tinha o Facebook. Já tinha o Facebook. Nessa época, assim, a gente já tinha internet, mas ela não era essa coisa super acessível. E Tipo assim, que Pra bombava. divulgar trabalho e tal, Tipo não assim, era. mais difícil, porque assim, você não era. Nessa época não tinha a internet disponível ali no celular, por exemplo. Isso veio depois, né? Não era uma coisa assim acessível para todo mundo. Você tinha que ter um espaço que tinha um computador, que tinha uma internet para você poder mexer lá no Facebook e fazer as coisas. Então não era uma coisa assim acessível para bombar e falar, vamos divulgar aqui. Sim. Mas não a era gente- acessível para nós, né? pra Da nós, periferia. Porque nos contataram pelo Facebook, por isso que é verdade, o Facebook já existia. Porque as fotinhos lá que a gente tirava, que a gente conseguia tirar, a gente descarregava no nosso cartão de memória da Cybershot, não é? Descarregava no cartão, que a gente tinha uma câmerinha. Não podia colocar várias fotos que Não nem podia. hoje. E tinha uma Ai, que horror. câmerazinha lá, uma A Sonyzinha. E aí, o que que a gente fazia? O que que a gente fez? Começou a postar algumas fotos. Aí a CPTM entrou em contato com a gente Nossa, é verdade. e falou: vamos fazer uma oficina de customização aqui no Brás? Tem um espaço aqui. Aí a gente, tá bom, demorou. Não nos pagou, não pagou. Não pagou Sem nada, cachê, gente, sem que cachê. doidas. Porque viu que a gente estava nascendo, era começo, era novinha. Sei. Juntar o útil com o agradável pra gente foi uma oportunidade de aparecer, né? E isso, inclusive, gerou material pro Vai, pra dizer, poxa, a gente tá fazendo isso aqui, cara, sem receber, né? E nesse rolê da CPTM, o que a gente fez? Chamamos os nossos amigos, porque é isso, a Baiomi, gente, quem fundou foi a gente, mas a Baiomi é Bianca, a Baiomi é Ocupa do Ermelino, a Baiomi é Negrito, a Baiomi é Frisa, é Keu, é família, Edivan, a Baiomi é Rafa, é Panelarte, a Baiomi é tudo, a Baiomi é família. Nossa, A Baiomi é todo mundo que tá envolvido, porque a gente não faz nada sozinha. A gente faz a roupa, mas e aí? E o resto? E a movimentação toda? Então a gente sempre teve isso muito, né, nítido, muito transparente, assim. E aí, nesse rolê da CPTM, o que a gente fez? Amigos, vamos lá que a gente precisa ir pro Brás. Quem tem carro? Ninguém. Uber não existia. Não existia Uber. Olha como Então, é louco né, quando a gente hoje, volta, né? Mano, é mó da hora. E eu acho da hora ter o Instagram mesmo, com essa movimentação toda, e os coletivos que tá nascendo agora já nascer com essas oportunidades. Entendeu? Porque não que a luta, né, seja menor ou maior, não é sobre classificações de lutas, de dificuldades de lutar ou não, de ter as coisas. É sobre o que a gente batalhou para que acontecesse. A gente e aí carregou tem que tudo ter no mesmo trem, isso. nossa. E aí a gente fez nesse rolê, amigos, vamos pro Brás. Mas por quê? Porque a gente precisava carregar os manequins, a sacola de muamba, os tecidos para customizar, porque além de não ganhar R$1 de cachê, a gente ia ter que levar material, né? Porque só tinha o espaço em si. As pessoas passavam pela CPTM, paravam e falavam, nossa, o que tá acontecendo aqui? As meninas estão customizando camiseta, bora fazer, né? Foi um jeito que acho que o metrô encontrou de fazer a pessoa, né? E eu lembro que Fugir naquela daquele época... estresse, eu acho,
Do metrô o lotado. fluxo, né? E É, parar e porque é ver bem ver ali, ver onde tem o trem Camoviana. foi bem E ali naquela naquela parte. época não chamava, não tinha esse nome, mas hoje você passa lá, tá lá, Espaço Cultural da CPTM. Porque não tinha. Era uma mesa que tava lá e a gente. Então, os nossos amigos, eles carregaram manequins no metrô. A gente entrando, imagina você entrando com um manequim gigante, que é do nosso tamanho, né? Dentro do metrô, lotado. Cada amigo com um manequim, o outro com a bolsa, o outro com a sacola, né? E ninguém recebeu, e ninguém, né? A gente ganhou um Qual lanchinho foi? de suco e pãozinho daqueles Clássico, kit lanche clássico. da escola. Né? E aí a gente fez, felizes, poxa, tá, que legal, estamos aqui, tá rolando e tal. Isso gerou material para que a gente mandasse o projeto. Esse rolê da CPTM foi em Casquinha. 2009, esse rolê da CPTM. E a gente ganhou o Vai em 2011. E aí no Vai a gente escreveu sobre a articulação da visualidade têxtil da roupa, porém com suporte para as outras vertentes artísticas, né? Então tinha o grafite, tinha o encontro de grafite, tinha o desfile, tinha um evento, e nesse evento ia ter o MC, ia ter um DJ, né? Então, esse projeto super rolou, a gente, inclusive, só parou de fazer o encontro de grafite por conta da pandemia. Porque aí a gente organizou o Expo Grafite, que a primeira edição foi em 2011, né? E aí, de lá pra cá, de 2011 pra cá, a gente fez todos os anos com ou sem o projeto. O projeto foi uma porta de acesso pra gente seguir, né? E aí a gente pegou 2012, 2011, 2012 e 2014 com o Vai 2. Quando saiu o Vai 2, a gente falou, vamos mandar o Vai 2 também. E aí, no Vai 2, a gente gravou um documentário que chama Conexão Lá do Leste. Conexão Lá do Leste, que tratou de registrar ações na quebrada. Então, a gente foi lá pro Não só Jardim nossa, Maia, a gente foi pra Guaianazes, pro estúdio da Dia House. A gente foi para várias quebradas fazer um registro e gravar um CD para ter isso documentado, Sim. né? E aí voou, a Baiomi voou e fizemos 1000 coisas depois que eu não. A linha cronológica aqui. Mais de 10 anos, né, É, gente? vou Tipo, é muita ideia pra trocar. Sim, que aí nossos projetos ele resumia, né? Porque aí a gente foi falando, resumia em fazer encontros de artes, de grafite, o desfile, fazer produção da roupa, né? Oficinas e a produção da roupa, e desfile com o pessoal da quebrada vestindo a nossa roupa. Inclusive eu. Você, nossa modelo, claro. Ai, que delícia. Inclusive Delícia, gente, eu. olha. E puxando ele mais pro atual agora, tipo, atualmente, como que é o Abayomi? Porque, né, tem todo esse rolê bem resumido, eu tô ligada, porque tem muita coisa pra dizer, mas trazendo ele mais pro atual, como que tá o Abayomi? Como que é isso atualmente? Fomento, né? Depois que. Vou falar, porque ela tá comendo. É, depois do Vai 2, o Vai 2 de 2014, a gente mandou a primeira edição do Fomento à Periferia. E também passamos. Acho que esse Por que negócio de será? escrever, vamos pôr o amor no negócio, né? O Fomento é um projeto com uma proporção maior, e aí a gente conseguiu envolver mais pessoas. A nossa justificativa para isso foi que o Abayomi nunca quis ser uma loja de roupa que sobe uma porta de aço e você entra para comprar e sai. Sem conexão, sem motivo, sem porquês. Sem essência, sem a sua existência, sem dizer por que você está usando aquilo. Mas por quê? Por que você faz isso, né? Só, E não é aí só pelo comprou o lucro? mecânico, entrou na loja, comprou, o caixa é ali, obrigado. Mais alguma coisa? Não, não. E aí vai lá no caixa, paga, vai embora. Né? Nós nunca quisemos que fosse um comércio por comércio. E aí no Fomento a gente conseguiu explicar que a quebrada grita e precisa de apoio. E que tinha muita gente boa fazendo muita coisa boa. Então a gente conseguiu com uma proporção maior expandir, né? Até antes, acho que até fugi da pergunta, né? Quando você fala de como que tá atualmente. Porque o que aconteceu no meio do caminho, né? Eu fiquei grávida. Não tinha até então a Maisha. Ela só tem 4 anos. A Pamela já tinha o Jorge colava com a gente no rolê e tava tudo ali. Mas era mais fácil, ela tinha, né, a criança e todo mundo era mãe do Jorge ali, todas nós. Mas a Laís não tinha, a Lígia não tinha. Em algum momento da Baiomi, a Lígia tomou outros rumos e a Laís também. Nós ficamos e
fazendo jus ao que tudo aconteceu, nós fundamos, nós ficamos, né? As meninas entraram, elas fizeram o que tinha para fazer, cada uma seguiu Cada o um seu no seu caminho caminho, né? e, né, fizeram as suas escolhas e a gente continuou. Só que nesse meio tempo em que eu fiquei grávida, e aí veio a pandemia e muitos processos aconteceram, a gente deu uma paradinha. Tanto que as pessoas começaram a perguntar: a Biomi acabou? Não tem mais evento? Né? Pelo amor de Deus, cadê o desfile? E não sei o quê. E a gente justificando ali que o Abayomi não acabou e nem pausou. Porque o que a gente vê hoje no Instagram que existe é fruto na quebrada de coisas que a gente desejava que acontecesse. Não só por nós. Então pode existir um coletivo que eu não sei nem quem é, né? E hoje tem milhares de coletivos, por exemplo, de mulheres grafiteiras que estão começando a pintar agora. O primeiro grafite que a gente fez foi em 2005, 2006, né? E aí firmei lá em 2008, por exemplo. Então hoje um coletivo de grafite de mina que surge, pra gente é fruto do que a gente escreveu ali, mesmo que eu conheça ou não. Tá na quebrada e tá fazendo. Então, por mais que a Não gente que a gente que quisesse, fez a nossa grafitagem. Sim, Mas sim. foi uma porta de acesso, porque a gente Foi. mostrou nosso trabalho, e isso né, encorajou, né, apareceu na internet. Não, e Isso por vai mais que encorajando, né? por mais que essas Tipo assim, ó, meninas aquelas mina ou tá fazendo, eu quero Sim. fazer também. Eu não, tenho e não é nem potencial sobre pra isso, por fazer. mais que essas meninas nem tenham visto o nosso trampo, né? O que eu quero dizer com isso é que o nosso desejo na escrita do projeto aconteceu. O nosso desejo era que a quebrada conseguisse ascender. E a quebrada acendeu, independente de conhecer o Abayomi ou não e de a gente conhecer a pessoa ou não. A gente conseguiu fazer com que o nosso sonho se realizasse. E o nosso sonho não é sobre eu, Marisa, ou sobre a Pamela. Nosso sonho é sobre coletivo, Sobre nós. né? É sobre quebrada, é sobre tudo que está acontecendo aqui agora, nesse momento, por exemplo, né? E aí, nessa paradinha, eu entendi que, mesmo que a gente quisesse ou que a gente queira que o Abayomi acabe, ele não vai acabar nunca. Porque se o nosso desejo era não montar uma loja de roupas e fazer com que a quebrada produzisse, fosse respeitada, mostrasse, isso já aconteceu. Então, é isso. A missão da Biomi era essa, né? Agora, em relação a tangível, cadê o evento? Cadê a roupa? Cadê? A gente resolveu dar uma parada. Porque aí aconteceram 1000 coisas na nossa vida. Nossa. De 1000 proporções diferentes, em 1000 Transformações. transformações. Acho que é isso. Quer falar um pouco pra eu comer? É porque quando a gente. Nossa, É que a gente amadurece também, né? é porque A quando a pausa é gente. muito importante, porque a gente amadurece, os caminhos mudam, as ideias mudam. Esse negócio que a Marisa tá falando é importante porque quando a gente fala lá no começo que a gente queria fomentar a identidade da periferia, quando a gente queria fazer isso, o que a gente queria é que as pessoas encontrassem o, o estímulo para que elas, né, mostrassem o que elas tinham de potencial e começassem a trabalhar com isso, e começassem a fomentar e começassem a surgir coletivos. A gente começou nosso trabalho dentro de uma quebrada, que é a Santa Inês, que desde, mano, antes da gente lá, na época, sei lá, do meu irmão mais velho, quando começou a fazer projetos ali, do Coisa Nossa, por exemplo, que já movimentava de alguma forma isso, da maneira deles. Os Zumbi Boys, eles surgem ali, né? Os Zumbi Boys, o grupo de dança e tudo mais, surge ali daquela quebrada. Aí vem o Abayomi. E hoje, se você parar para contar, uma vez o próprio Márcio do Zumbi Boys fez uma contagem, meu, tem pelo menos, eu lembrando de cabeça que pelo menos uns 15 grupos, 15 coletivos que surgiram daquele mesmo pedaço. E isso é lógico que é fruto de toda essa movimentação. E aí, isso pra gente já estamos atingindo, porque o resgatar a identidade vem justamente daí. Qual que é a batida, né? Qual que é o que move você a querer fazer o seu trabalho? Então, é a partir dali. Vocês, Panela Arte, a gente lá incentivou, você foi modelo nossa. Só que você não foi lá fazer nada com a moda, você foi fazer comida. Outra coisa totalmente diferente. Então, cada um foi encontrando o seu mote, assim. Só que aí, quando a gente vai falando assim, é lindo, bonito, maravilhoso, né? Tudo isso. Que a gente vai contando a história legal mesmo, bonita.
Só que é isso, né? Quando você escolhe isso para sua vida, você vai passando por altos e baixos, altos e baixos. E a gente teve nossos altos e baixos. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma entrevista do Mano Brown e ele falou: é muito fácil ser esquecido, né? Que aquele tempo monstro, né? Que tem de um disco para outro deles, aquele período que ele fica sem gravar, ele falou assim: é muito fácil você ser esquecido. E é realmente assim, a gente parou de fazer aquela movimentação toda, porque teve outros aspectos pessoais até na nossa vida, de dificuldades mesmo que a gente encontrou. Fazendo um corte. O nome de um dos projetos nosso, inclusive, é Quem Não É Visto Não É Lembrado. Pensando nessas ideologias do Mano Brown. Sim. Se a gente não mostra, não vai ser lembrado. E aí a gente passa por dificuldades, porque assim, que nem a gente falou, a gente sempre quis trabalhar com a arte. Uma moda que não uma moda comercial para vender uma coisa que trabalhasse com a questão que trazesse a arte, né? O grafite, principalmente, que era aquele mote nosso, grafite como essência. Só que a dificuldade da gente ser periféricas e eu mãe na época, Marisa mãe depois, essas dificuldades fez com que a gente, em vários momentos, tivesse que olhar para o Biomic e buscar uma parte comercial do Biomic. Que deu certo em certos momentos, deu certo ali. Porque a gente tem as nossas necessidades, né? Precisava pagar conta, Sim. mas não alimentava a nossa alma. Aquilo não era parte, eu vou ter que fazer blusinhas para vender numa feira e tal. Mas, gente, isso não cabe dentro da gente. Então veio acontecendo todas essas dificuldades, e aí, quando veio a pandemia, foi um momento que forçosamente todo mundo teve que parar, mas foi um momento que a gente olhou e falou: é isso mesmo que a gente quer? Porque aí vinha toda a questão sustentável, a questão de tudo que a gente começou a estudar ali, olhar dentro da periferia e tudo mais, aquela ideia que o povo falava que era bonito de reinventar, tudo aquilo a gente olhava e falava: gente, é isso mesmo? É essa essência. Então, a gente começou a se questionar. Então, essa parada do ateliê não foi só uma parada porque a gente não acho que não vai mais dar certo. Porque até porque a gente não ia conseguir parar mesmo para isso. Sim. Mas só é uma parada para tipo assim, a gente fala tanto da identidade, da essência ali, é isso mesmo? Essa gente é a tá nossa essência. conseguindo atingir essa parada? E aí foi quando a gente começou a se aprofundar mais, né, nos estudos e pesquisar mais, e quando a gente Quando começou... teve um rolê mais teórico, mas assim, quando ela fala de dificuldades, eu vou fazer uma pequeno negocinho ali, porque é importante, né, falar da parte bonita da coisa, mas aquele clichê, quem vê close não vê corre, né, que é um clichê Sim. já hoje, mas é isso. Mó corre, todo mundo sabe, quem é de articulação sabe, quem é de quebrada sabe, quem é de coletivo sabe, o quão é trabalhoso fazer o pré e fazer o pós. Quando a gente se viu em meio à dificuldade, sem o projeto, e começou a pensar, caramba, mano, nós não sobrevivemos sem o vai, como é que nós vamos fazer agora? Acabou o vai, e aí? Né? Vamos fazer alguma coisa? Porque a gente precisava entender se a gente só ia conseguir sobreviver se existisse o vai, porque só era o vai 1 e vai 2, não tem vai 3. E aí, como é que faz? E as outras pessoas? Não vai mandar o projeto? Vai ganhar todos os anos? Não é assim. A gente oportuniza, certo? O projeto vem para isso. Então, não tá. É um caminho. Valorização de iniciativa. Agora vai, filho. O que a gente começou a fazer? Ripar e fazer várias coisas. E que por um momento super funcionou. Mas é legal também falar do perrengue, da dificuldade. Então, quando a gente começou a fazer, né, 1000 blusinhas para vender. Quando ela fala, vamos fazer blusinha para vender na feira, não é lúdico, é literal. A gente fez isso de verdade. Porque a gente tava, mano, dura, ferrada. Vou falar palavrão no programa. E a gente precisava de fazer alguma coisa. Então a gente fez o quê? Vamos acordar 3 horas da manhã, montar uma barraca e vamos pra feira vender as coisas que nós temos. Vamos fazer o brinco, vamos fazer os negócios, vamos fazer não sei o quê. Deu certo? Não. Tentamos de outro jeito, no sentido comércio. Deu certo? Não. Tentamos tal. ABC, tô dando a feira de exemplo. Deu certo? Não.
Vamos pra praia, montar tenda, vender roupa. Deu certo? Não, deu muito Essa errado. história eu sei bem. Eu Você tava tava lá. Nossa. Eu fui, eu enfim. tava. Olha, Eu vi, eu fui, E eu aí, o que tava. a gente fazia? A gente, além de fazer os nossos rolês, os nossos BO, a gente envolvia os outros. Porque Não, é aí muito foi mais- Bianca, A Baiomi é- coletivo, foi Negrito, foi todo coletivo. mundo nesse rolê da praia. E acho que se você quiser até falar um pouco sobre, é legal, como você se sentiu naquele momento, sendo usada pelo Abaiomi pra passar um nervoso do caramba, porque a gente já se ferrou, cara, não deu certo, Deixa né? eu fazer um cortezinho aqui. Esse negócio tá delicioso. Você colocou ali, né? Eu coloquei, Pessoal, gente, come, pra gente. produção comer, comem. Que esse pessoal merece. Come. Inclusive, só, né, agradecer o pessoal da Ocupa, que essa cozinha aqui é minha agora, tá? É minha essa cozinha. Não, tô brincando, essa cozinha é nossa, o pessoal aqui da Ocupação, Matheus Santos, tipo, mano, os caras são Da hora. zica. Os caras são Esse cara é da hora, da Obrigada. Comem aí, gente. Comem. Adendo pro agradecimento que vai entrar, não vai corta. entrar, mas aqui não tem como não falar, tipo, no dedo dos É, caras. Mas enfim. Não Vou corta. pegar a cervejinha. Não, e a gente é fã, né? Então, como a acabou. gente é fã, a gente admira, a gente fala e a gente pausa no meio da história e fala mesmo. E é isso. Mas só mudando um pouco aqui o foco, ou não, né? Porque o Abaiomi acho que tá, tipo, meio que em tudo, né? Um pouco. Você falou do Zumbi Boys, e aí eu lembrei, tipo, que vocês fazem um trampo de figurino também, né? E isso é atual, né? Vocês não faziam antes, se eu não me engano, né? Não sei. Então, depois de toda essa dificuldade, aí veio pandemia, a gente parou, analisou, e nananana. A gente começou a estudar mais e se aprimorar mais. E o que a gente queria era fazer um trabalho mais artístico. E aí foi quando a gente começou a nos engajar mais nessa questão. Porque assim, eu costuro, né, desde de muito nova. Mas, por exemplo, no candomblé, por exemplo. Se pedir para fazer lá um AD de Iemanjá, eu vou pegar o material e vou fazer o AD de Iemanjá. Desculpa. AD é a coroa, né, que veste, né, a paramenta que veste. É um acessório que o orixá fica com uns negocinhos Ah, tá, assim. sei. Uma coroa, seja eu falei do nome que é mesmo, mas seria uma coroa. Se alguém pedir para fazer uma coroa, eu vou fazer uma coroa. Fazia muito acessório, né? Os brincos que eu estou usando, por exemplo. E aí, eu tenho nessa veia também aderecista, por exemplo. E aí eu costuro, eu também não costuro só a roupa do jeito que ela é, eu dar uma customizada. Eu também sei criar, tipo, inventar alguma coisa mais complexa, ou mais conceitual. Pan, você mencionou do candomblé e do AD, né? É AD que fala? Isso. Do AD e tal. E aí, eu acho super importante a gente falar um pouquinho, né, do candomblé, se vocês quiserem, puderem também, né? Porque eu não sei. Eu sei que vocês são. Outra coisa que vocês fizeram juntas, né? Iniciaram juntas no candomblé, são feitas no santo. Acho que pode ser uma curiosidade minha aí para as pessoas que estão assistindo também. Como que foi? Como que foi, né? Essa nova, como eu posso dizer? Uma novidade, né? Tipo, fazer essa iniciação, a feitura no santo, a religião e tudo mais. E aí, dá para falar um pouquinho? Dá super. Eu vou deixar a Marisa começar, porque essa parte começou por ela. Quando a gente falou daquela reconexão e daquela pausa de que deu tudo errado, né, em algum momento da nossa vida, nós buscamos tanto estudos teóricos quanto sentidos, né? A gente começou, na verdade, eu comecei a ter uns surtos de identidade, bloqueio criativo e falando, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo. Será que era isso mesmo que era para fazer? Porra, esse projeto daria certo, né? Por que deu errado agora? E a gente tem essa ânsia de, né, de querer que sempre tudo dê certo. E aí,
Em uma das minhas crises individuais, com uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito, e é o Ganda do meu terreiro hoje, mas antes, né, ainda mas começou com uma relação de amizade, Sim. que é o Edivan. Em uma das nossas conversas, né, nesse rolê da troca de ideias entre amigos, me deu a opção de conversar com uma Yalorixá, com uma mãe de santo, para tentar entender coisas minhas, né, pessoais. Sim. E fui, cagando de medo, cagando de medo, fui conversar, cheguei lá, achei que ia conversar, joguei búzios, cagando de medo, ainda jogando e com medo, desesperada, porque eu sempre fui uma pessoa muito cética em não acreditar naquilo que não estava vendo, em ficar testando coisas e desconfiar, isso aí até parece, né? E aí fui fazer esse jogo, a mulher falou a minha vida inteira, sem nunca ter olhado pra minha cara. Fiquei com mais medo ainda de que quando eu entrei, mas senti alguma coisa ali. Senti uma conexão por aquela pessoa, por aquela mulher chamada Soraya, que hoje é minha mãe de santo. E aí, nesse jogo de búzios, eu fui jogar pra mim e aparecia ela. No jogo? No meu jogo, né? Da minha vida. E essa pessoa que não sai da minha vida nunca mais, foi lá jogar também. Pamela, vai lá jogar com a mãe de santo, porque você tava lá e tem coisas ali pra gente resolver. E foi Pamela também. Nessa, a gente começou a entender que tava tudo conectado, né? Então a Bayomi também se conecta com o Candomblé no sentido da ancestralidade, do resgate das raízes, da identidade, dos nossos questionamentos de tentar buscar da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, por que estamos aqui agora, nesse mundo, nessa encarnação, vivendo aqui, o que a gente está fazendo aqui. E quem nos deu essas respostas foi o Candomblé. E aí a gente se apaixonou. E aí a gente foi para uma festa, né, que é uma celebração, né, é a missa do Candomblé, falar assim pro pessoal que de repente não tem Sim. tanta propriedade do entendimento, entender é um culto interno que se realiza ali, e a gente chama de festa, porque existem festas temáticas ali de cada orixá, e aí a gente falou, mano, é isso, né, a cada batida do tambor, o coração vibrava num nível que você fecha o olho e fala, cara, tô lá no chão de terra batido, com meus ancestrais, há não sei quantos mil anos atrás, batendo esse tambor aqui. O que está acontecendo no meu corpo? O que está acontecendo na minha alma? Né? E a gente se conectou e descobriu que era uma busca que a gente já tinha, mas que talvez se conhecêssemos essa religião antes, quando a gente era muito louca, muito mesmo, não rolaria, né? Tudo no seu tempo, né? Exato. Tudo no seu tempo. Ah, a gente queria só dar uma dançadinha ali. A gente pode entrar na roda e dar uma dançadinha? Ele falou, lógico. Põe uma roupinha branca, assim, assado, e vem dançar. A roda é o quê? Como você fala? De entrar na roda? Quando tem a festa, aí existe o xirê, né, que é o início da festa, e as pessoas que são da casa, do terreiro, que são do candomblé, elas cantam, né, faz A reza, a né? reza, que é música, né? Que é através da cantiga, né? Da música, que a gente Sim. chama de cantiga na religião, que Que essas cantigas contam todas as histórias, né? Que a Dos gente chama orixás, Itã, né? mas Itã é as histórias dos orixás, e aí dançam em volta, em roda, né? Que é essa coisa da comunidade de estar todos juntos e dança em roda. E a gente queria participar daquilo. porque até então a gente só ia pra assistir, ficava fora da roda olhando aquilo. E aí, olhando aquilo tudo, a gente tava tipo assim, ai, quero entrar nessa roda e dançar também. Quero participar, dançar né? com Era eles. dançar, Quero, né? A gente não sabia o que era dançar. Ela falou, põe a roupinha branca e vem. E aí a gente mal sabia que esse põe a roupinha branca e vem era, né, o Certo. início de tudo. E aí eu sei que, tipo, vocês, né, entraram, também fizeram um santo, tipo, pode explicar como que é essa parte, tipo, de fazer o santo, a feitura, me corrigem se eu estiver errada, que eu, né, não sei exatamente como é que se fala, essa feitura e essa transformação, tipo, do que mudou, né, depois dessa iniciação na religião, a feitura do santo, tipo, o que mudou pra vocês na vida de vocês? Porque, pelo que eu entendi, o candomblé tem uma relação com a arte que vocês fazem também, né? Existe Sim. essa relação?
Sim, né? total. tudo conectado. Vou até reformular aqui a pergunta. Tipo assim, existe essa relação com a arte, o candomblé, e como foi essa transformação, tipo, do antes pro depois, assim, dessa iniciação de feitura? Quando você fala da conexão com a arte, é legal até a gente fazer esse adendo, porque inclusive um dos espaços em que o Abayomi permaneceu durante um período foi dentro do terreiro. A gente perdeu o nosso espaço físico por questões financeiras, administrativas, pessoais e mil Ns, né? E o terreiro nos acolheu, né? A nossa Sim. casa, que é da Yalorixá Soraya, de Logoedé, e fica em Guarulhos. Nos acolheu e o Abayomi permaneceu nesse espaço durante um período. E aí a gente começou a costurar não só a roupa do figurino, como a roupa do orixá, né? Essa conexão, ela se firmou ali, né? E a gente faz isso até hoje. E aí, esse negócio da feitura, inclusive, é legal até comentar que a gente não conseguiu fazer a feitura junto, porque no momento da feitura, o fomento à periferia estava em andamento. Não dava para nós duas ficarmos afastadas do social, do mundo. Então, eu fiz primeiro que a Pamela. Porque para fazer a feitura precisa desse Precisa se afastar. afastamento. Então, assim, a feitura é você ficar 21 dias recolhido dentro de um quarto, que a gente chama de roncó, que é o quarto de santo. E Isso aí, na nossa família, na nossa né? Pode ser família, que Sim. tenha outras famílias que têm outras formas outros de... nomes, né? Nós Uhum. somos de Queto, da nação de Queto, né? E existem outras nações, Jeje, Angola, Nagô, existem outras nações. E isso é um programa inteiro para falar sobre essa complexibilidade. Mas, assim, dentro desse quarto, você fica sem conexão com o mundo. O objetivo é você se reconectar com você mesmo de uma forma ancestral, aprender, cantar, rezar, e participar dos atos internos, que é o que a gente não pode falar, mas existem alguns atos importantes que são feitos ali. Não tem acesso às pessoas, não tem acesso, você tem acesso à comunidade do terreiro. E participa dos processos que precisam acontecer nesses 21 dias, né? Inclusive, o pessoal sempre pergunta do cabelo, né? Raspa o cabelo, corta o cabelo, raspa a careca. Essa é a feitura. Essa é a feitura. Entendi. Participa desse processo todo, né? Onde a gente volta e a gente chama isso de um renascimento. Então, dentro do candomblé, a gente fala que a gente morre em uma vida e renasce em vida, sem reencarnar, morrer de verdade, né? Sim. Literal. E a gente renasce pro candomblé. Então, hoje, nós que somos feitas no santo, nós temos a data de nascimento carnal, no meu caso, 5 de janeiro de 87, e a data de nascimento para o santo, né? Então a feitura é um É renascimento, um é isso? renascimento, é onde você, né, morre para nascer de novo para sua conexão, nascer de novo para novas perspectivas, para essa conexão com a ancestralidade, para buscas internas que você tinha e nem sabia que tinha, para novas existências, novos objetivos. E aí já respondo sua pergunta sobre o que mudou, né? Então hoje eu tenho uma filha que é feita no santo porque foi feita na minha barriga, e isso se chama abiaxé. E eu precisei fazer esse processo, e hoje ela tá aqui hoje, e ela tá hoje por causa dos orixás. E por conta da mão da minha zeladora e da mão do Pai Pingo, que participou desse processo. Como o fomento estava rolando, eu fiz em janeiro e a Pamela fez em julho do mesmo ano. Em junho ou julho do mesmo ano, né? Então, para mim, o que mudou foi que eu me reconectei com a minha vida pessoal, com meus objetivos, eu consegui me achar, né? Porque mesmo com a Bayomi ainda faltava alguma coisa. E aí eu consegui me encontrar, constituir a minha família. Tem a minha filha hoje que é a metade de mim, sem ela eu não conseguiria nem saber como eu ia existir, né, aqui. E as minhas perspectivas, elas mudaram em relação a várias questões pessoais, assim, né? A gente consegue construir diálogos mais afetivos, mais efetivos, né? A gente consegue Sim. descobrir defeitos que a gente tinha que estavam ofuscados e talvez a gente não sabia, né? E aí a gente consegue entender que no mundo em que a gente vive não existe a culpabilização do outro 100%, né? E não é falando sobre outras religiões, mas a nossa religião não acredita que exista o diabo, né? Então, Exu não é o diabo, é isso, né? Existem coisas que acontecem na nossa vida que são ruins e parte dessas coisas a culpa é nossa. E a gente precisa aprender a se responsabilizar pelos nossos erros. Exatamente. E aprender a não errar novamente na mesma proporção, porque errar a gente vai continuar errando, né? Então, assim, é o poder da realização.
nós realizamos, é a força, é o axé, que é a nossa saudação, né? O que a gente sempre fala, axé, axé, né? Axé Substitui é o o quê? amém. Substitui o amém. É. E a gente, quando fala axé, a gente tá, tipo, desejando coisas boas, é isso? Sim, a gente tá no candomblé, e na cultura africana em si, a oralidade ela é muito importante. No candomblé, a palavra ela tem muita força. Tudo que a gente deseja, tudo que na hora da reza, ali, tudo que a gente está colocando para fora, ela tem uma força muito forte, que é a nossa palavra. Então, a gente vai se comunicar com o orixá através dos cânticos e a gente está colocando a força na nossa palavra. Então, o axé é justamente assim, é isso que a gente quer. E aí a gente responde axé, axé, axé-ô, que é isso, A força palavra tem mesmo. poder, Tem né? um Sim, poder e a muito palavra tem importante. poder. Então, isso faz com que a gente até observe as coisas que a gente vai falar para o outro, o que a gente vai propagar, o que a gente está falando aqui hoje para você, o que é importante a gente falar, o que é importante propagar, porque ela tem esse poder, essa palavra, ela tem esse poder. E aí a Marisa estava falando, a gente fica 21 dias, né, recolhidos lá, quando a gente faz o santo sem conexão com o mundo. Só que quando a gente sai, a gente passa por um processo na nossa família. Depois dos 21 dias, a gente fica mais 3 meses, que a gente fica com preceito e a gente fica restrito de muitas coisas. A gente já está na rua, mas a gente fica restrito de muitas coisas para fazer, porque a gente está em conexão com essa energia. A gente está. É como um neném que acabou de nascer, então tem que proteger a muleira ali, então a gente não pode descobrir a cabeça, a gente tem que ficar nesse cuidado. E é o momento que a gente chama de quelê, né? Que a gente usa um colar, né? Para que as pessoas entendam, de um colar feito com conexão com o orixá, que a gente não pode nem mostrar ele, mas que a gente fica Sim. usando e a gente fica num preceito. E aí a gente tem que andar só de branco, cobrir a cabeça e tudo mais. Então é um momento É tipo um muito, resguardo. O muito preceito resguardo. é tipo um resguardo pra você mesmo, né? É porque é um momento de purificação, né? E se você vai pensar nesse momento de purificação, existem coisas que você não pode fazer nesse momento, né? E aí foi quando a gente, né, teve até a ideia de produzir, né, sob encomenda, roupas que ajudassem as pessoas que estavam nesse processo de quelê, que tem que usar branco, saia, as mulheres têm que usar saia, tem que cobrir a cabeça, mas a pessoa tem que trabalhar. E aí, né, a pessoa de repente trabalha num banco, não sei. E aí a gente começou a pensar em até construir roupas pensando nesse momento, assim, roupas que atendessem o preceito, né, não fugissem do preceito, mas que também essa pessoa pudesse entrar dentro de um Então, do hoje trabalho. vocês produzem roupas para. Como eu posso dizer? Me ajudem que vocês têm mais Essas pessoas que estão de propriedade. preceito, De porque é isso, quelê, a né? gente fica Roupas 21 quelê. dias lá dentro, não dá pra ficar 3 meses dentro de um quarto, porque as pessoas trabalham, né? Geralmente quem faz o santo faz nas férias, e aí você tem que trabalhar, e Que você é a vai realidade trabalhar de hoje, do mundo de hoje. hoje, Então, né? quando faz o santo e a gente volta pro mundo, a gente ainda precisa Durante esses usar 3 meses. roupa durante 3 branca. meses. Então, essas roupas é onde o Abayomi entra, é isso. Vocês produzem essas roupas pro Sim, sim. candomblé, para as Esses 3 meses pessoas. é bom a gente destacar, né, que esses 3 meses são para pessoas. Existe uma hierarquia dentro do candomblé, não é todo mundo que fica esses 3 meses de preceito. Tem gente que Sim, fica menos, e aí é uma longa história, né, pra gente explicar. São sim. os ogãs e as equetes, que são pessoas de cargo dentro da casa. Elas não ficam os 3 meses é para os iaôs, né, no caso. Pessoas que se iniciaram no santo que são iaôs. E aí ela precisa trabalhar e ela fica esses 3 meses de preceito, tem que andar de branco, tem que cobrir a cabeça, e aí a gente também entrou nessa linhagem de fazer produção para roupas para essas pessoas, porque é difícil. Roupas de candomblé. Porque você vai ficar É. durante 3 meses tendo que usar só branco. É. Na E verdade, não são roupas de candomblé. Essa roupa do quelé é uma roupa convencional. Então, hoje o Abayomi, para finalizar, para resumir, né, Sim. como estamos hoje, porque essa pergunta sua, como estamos hoje, também puxou vários entra, ganchos. Então, hoje o Abayomi é um coletivo que continua sendo um coletivo cultural de articulação, mas que entra dentro do segmento da roupa do figurino,
né? Não sob demanda, não numa produção a longa escala. Produz roupa para os orixá, paramenta para os orixás, né? A roupa que o orixá veste numa festa e faz o ritual ali, em que precisa dançar, etc. E produz a roupa do quelê. A roupa do quelê é uma roupa normal, porém ela precisa ser branca. E ela precisa cobrir o quelê, que é o que a Pamela falou. Porque esse Entendi. quelê, que é uma joia, é um colar, né? A gente fala assim para que as pessoas que não conhecem entender, fica no pescoço e ela não pode ser mostrada, não é uma exibição, né? Não é para exibir E a esse pessoa negócio. precisa sair, E ela, a pessoa trabalhar viver. e... A pessoa Entendi. precisa viver. E como fazer isso, né? Se ela precisa usar 3 meses uma roupa, 3 meses, uma roupa branca, que suja, e que ela trabalha todo dia numa empresa, de segunda a sexta, como que faz isso? Então a Entendi. gente tem esse segmento do quelê, que é onde a gente produz roupas, que ela consiga abotoar aqui, fechar bonitinho, não pode alça, então tem que ser manga, a cabeça não pode ficar descoberta. Então é uma associação com esse neném que renasceu. Não tem muitas coisas que o neném não pode fazer antes de 3 meses? É isso, você renasceu. Então, antes dos 3 meses, você não pode fazer determinadas coisas, inclusive mostrar a sua moleira, que tá aberta de novo, porque você renasceu, né? Entendi. Então, precisa de um acessório, de um adereço para cobrir ali. A roupa não pode passar, não pode estar acima do joelho, tem que ser saia, Pra né? mulher. Mas você vai usar uma saia de candomblé, aquela saia da roça, né? Que a gente chama de roça, porque vai lá trabalhar e atuar, né? Atuar nos atos Na internos ali, na função, função, não dá, né? Então é uma saia mais ok, uma roupa que a pessoa consiga sair, mas que ela se mantenha no preceito, Entendi. né? Então 2023, nós estamos nesse momento. Então esse ano, em 2023, nós duas fazemos 5 anos de iniciadas. Então desde 2009, quando a Miami nasceu, 2008, até 2023, a gente passou por todos esses processos, todos esses percursos muito significativos. E pra gente finalizar aqui, infelizmente, senão a nossa equipe vai me matar, nós, que precisa de, tipo, meu, uns 500 programas pra gente finalizar essas conversas. Mas, cara, eu puxei o gancho do Abayomi e ele veio, tipo, tudo, né? Fiquei pensando nisso. Ele veio todos os assuntos, tipo, conexos com o Abayomi. Existe um momento que vocês. Por isso que eu quis fazer essa entrevista com vocês duas juntas, porque, né, conhecendo bem como eu conheço, sei que existe muita coisa. Existe uma conexão muito forte entre vocês. Existe um momento que vocês se separam, que. pra tomar banho, Enfim! pra ir no banheiro. Namorar, não sei. Tem algum trabalho individual, algum, sei lá, projeto atual ou futuro ou não? Tá focada no agora, nesse momento, pra gente finalizar? Ou é isso? Bom, acho que mesmo ambas trabalhamos com educação também, só que aí neste caso não trabalhamos no mesmo lugar, nem da mesma forma, né? Eu trabalho com educação não formal, sou arte educadora, né? Passei por Fundação Casa, enfim, trabalho com uma educação não formal, não é dentro da escola, dentro do chão da escola, da rede. E só aquelas não. E é isso, assim, atualmente eu tenho esse trabalho com a educação não formal, que é um trabalho que eu amo também fazer e que eu acho extremamente importante, adoro minhas crianças e meus adolescentes. E quando você fala, né, de projetos futuros, para mim, assim, hoje, né, eu vivi muitos anos da minha vida, até pouco tempo atrás, sempre lá buscando os projetos futuros. E atualmente a minha mente ela tá conectada mesmo nesse fazer agora, sabe? Trabalhar na educação, fazer essa movimentação com jovens, pensando nesse agora, colhendo coisas para o futuro. Eu estou muito nesse momento de aproveitar essa dádiva, que é o meu presente, para colher frutos lá na frente, assim. Não tenho nada que eu falo assim, eu quero ali futuramente fazer tal coisa. Lógico que a gente tem coisas pessoais, né? Pensando no futuro. Mas em relação à minha carreira, à profissão, eu estou muito ali focada no agora, né? Tipo, tudo que eu estou estudando, provas que eu estou prestando, coisas que eu estou fazendo aqui, agora é pensando nesse agora aqui, tipo assim, sem ficar muito focada lá no futuro. E você, Má, tem? Eu tenho, mas assim, eu
compartilho do mesmo pensamento que a Pamela, mas os caminhos da vida, né? Que é pra encerrar, você falou que é pra encerrar, né? É, Eu vou ser sim. rápida. Os caminhos da vida me fizeram migrar. Sempre fui muito curiosa e gosto muito de tecnologia, né? E aí o meu companheiro DJ Negrito é super tecnológico e com vários incentivos dele eu fui buscando aprender coisas novas. Então, nesse momento da minha vida, eu tô muito num rolê de aprender mais a puxar pro digital, né? Então, se você me perguntar o que eu mais gosto de fazer na vida, de todas essas funções, além do candomblé à parte, porque eu amo, é o grafite. E sempre vou amar para todo sempre, porque foi quando eu me achei como gente artista. Mas eu tô muito no rolê tecnológico, então eu tô num estudo muito profundo da arte digital. E por esse motivo, e o meu motivo ainda é um pouco mais forte, que é porque como a minha filha só tem 4 anos, né? Ela me trouxe vários disparadores, gatilhos e disparadores, né? E aí ela fez quando ela tinha 2 anos e meio, 3, um roteirozinho na cabeça dela de uma história de uma abelha que voa e que conhece um amigo. E aí eu tive uma brisa muito louca de fazer um livro infantil para ela. Então eu tô nesse momento de fazer uma ilustração infantil para produzir esse livro para ela, manual. Eu quero que o dela seja manual, mas quero fazer uma tiragem. Então, tô nessa busca da conexão com a criança, com o digital, mas puxando todas as minhas essências, assim. Então, meus projetos futuros estão focados nesse momento nisso. Paralelo a Baiomi, paralelo o Candomblé e paralelo à arte e educação. Quando a Pam fala que ela trabalha com a educação não formal, e nesse momento a gente se separa só nesse, é porque eu trabalho com a educação formal. Eu dou aula na prefeitura, sou professora da rede, então eu trabalho com a disciplina de arte dentro da educação formal na escola, né? E aí eu aprendo todos os dias com todas aquelas crianças do 4º ao 9º ano, 35 em cada sala, todos os dias, né? Mas que me trazem essa bagagem aí para pensar em trabalhar mais com esse lado da criança, né? Então a gente sempre, enquanto a Baiomi, focou muito na nossa faixa. Então eu tô dando uma separada na minha vida por conta da minha filha, que é a minha maior inspiração e meu amor. Minha sobrinha. Minha filhada. Queria agradecer, já que é pra finalizar, vou agradecer, Não, gente. mas calma aí. Para as pessoas procurarem vocês, eu queria que vocês falassem aí a rede, a Baiomi, porque faz produção de figurino, faz roupa pro axé. Essa aqui trabalha com arte digital, é professora e mais umas 500 mil coisas. Ela também, arte e educação, costura e tal. Como as As pessoas Crianças podem que ela dá procurar. aula, eu atendo por fora. Eu... Ela me cutucou, que ela não é tecnológica. Sou das redes. Então a gente tem um @abaiomi atelier, com Y, né? ABAY no meio, né? O final I é I, Baiomi Atelier. @Baiomi Grafite, que a gente só posta os projetos de grafite que o coletivo Baiomi faz. Então pode ser meu, pode ser dela, pode ser de nós dois, pode ser do Negrito, pode ser de quem estiver ali com a gente na conexão do coletivo Baiomi em Grafite. A gente tem os nossos arrobas particulares, Pessoais é individuais, legal compartilhar. né? Compartilha aí. Que eu tenho o meu, que é @MarisaSou, com 2 Os, SOOU. O dela é @bienrosa, né? Que tem o Pan antes e o Bien Rosa. E eu tenho o arroba pessoal dos trabalhos, né? Porque no meu particular eu posto 500 mil coisas, e a marcha, e festa, enfim, candomblé, mas eu tenho um perfil, um portfólio artístico, que é o Soul Shy, que é o que eu lanço no grafite. Beleza. Tem o Facebook, a Baiomi Atelier, e tem um canal no YouTube, a Baiomi Atelier, e lá tem alguns vídeos de projetos que a gente já fez na pandemia, no fomento, né? Em todos esses processos aí. Pode agradecer agora? Cara. Gente, é muita ideia com vocês, é muita ideia. Mas é isso, eu quis trazer vocês duas juntas porque as histórias, elas se conectam. Então eu sabia que se eu chamasse só uma, ia muito falar da Pamela. Se eu trouxe só a Pam, ia muito falar da Marisa. Então acho super importante a gente partilhar esses assuntos, esses momentos, essas histórias. E depois a gente grava um episódio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para falar sobre todos os assuntos. Porque aqui existe uma bagagem grande
tipo, bonita, linda, história bonita de se ouvir, de ver. Eu tenho esse privilégio de ver por perto. Desculpem. Tá. E é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Eu amo vocês demais. A gente que agradece, nós amamos você. Dá pra gente dar um abracinho? Dá pra dar? Consigo dar a volta aqui, produção, ou não? Não vai me pegar? Gente, E eu aí? queria agradecer, porque eu comecei falando no começo do negócio, quando ela perguntou, fiz a primeira pergunta, já... E é isso, né? Eu queria agradecer quem tá assistindo aí agora, o Culpa de Hermelino, primeiramente, o Panelarte, que abriu esse Gente, espaço. obrigada. Uma palma para a ocupação Tudo. de Hermelino Matarazzo.